Então vamos entender o que é a Palestina. A Palestina, que vem do original Filistina, é conhecida também como Terra dos Filisteus, que fica no sul do Líbano e no nordeste da Península do Sinai, fica entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão, e também é impropriamente chamada de Oriente Médio. Trata-se da cidade de Canaã, a Canaã bíblica, mais tradicionalmente é conhecida pelos judeus que preferem chamá-la de Sion. Hebreus ou israelita passaram a se chamar judeus. Eles conquistaram a Palestina por volta de 1200 a.C., depois que aquele povo saiu do Egito, onde eles viveram por séculos. Ocorreram dominações estrangeiras, iniciando-se com a tomada de Jerusalém em 587 a.C. por Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. A partir daí, muitos judeus foram dispersos, embora a maioria permanecesse na Palestina. Em 66 a 70 e 133 a 135, ocorreram duas rebeliões contra o povo judeu, que foi o domínio romano, que foi com resultados desastrosos. Depois o imperador Tito arrasou o templo de Jerusalém, restando apenas o Muro das Lamentações. O imperador Adriano, que não é o jogador de futebol, proibiu os judeus de viver em Jerusalém. Os israelitas, então, espalharam-se por todo o Império Romano, e uns acabaram migrando para a Mesopotâmia e outros para alguns pontos do Oriente Médio, fora do poder de Roma. Então, a Palestina, ou Canaã, passou a ser habitada por populações helenistas romanizadas em 395, quando da divisão do Império Romano tornou-se uma província do Império Romano do Oriente, ou chamado também como Império Bizantino. Em 638, a região foi conquistada pelos árabes no contexto da expansão do islamismo. Em 1517 a 1918, a Palestina foi incorporada ao imenso Império Otomano, ou Império Turco. Embora os turcos sejam muçulmanos, eles não pertencem à etnia árabe. Em 1896, um escritor austríaco de origem judaica, chamado Theodor Herzl, fundou o movimento sionista, que pregava a criação de um Estado judeu na antiga pátria dos hebreus. Aprovado pela comunidade judaica internacional e, sobretudo, apoiado pelo governo britânico, foi oficializado em 1917, quando ainda estava rolando a Primeira Guerra Mundial. No início do século XX, já existiam nas regiões pequenas comunidades judaicas, vivendo no meio da população árabe. Novos núcleos começaram a surgir, porque eles começaram a comprar as terras dos árabes palestinos. E durante a Primeira Guerra Mundial, a Turquia, que estava aliada com a Alemanha, ela foi derrotada e privada de todas as suas possessões no mundo árabe. Então a Grã-Bretanha passou a administrar a Palestina mediante o mandato concedido pela Liga das Nações. Depois de 1918, muitos judeus imigraram grandemente para a Palestina, e começou a gerar inquietações no seio da população árabe. Com o aumento das hostilidades, os colonos judeus criaram uma organização paramilitar chamada Al-Haganah, voltada a princípio voltada para a autodefesa, e mais tarde se tornou para ataques contra os árabes. Então isso aqui é só um pouquinho da história para a gente entender. Primeiramente, a Palestina é a terra de Canaã, prometida por Deus aos judeus, conquistada pelos judeus. E depois foram tomadas por dominações estrangeiras.